Gente, nessa aula, o tema é matemática financeira, né? Nós estamos falando especificamente de porcentagem e nós iremos fazer a correção da atividade. Na primeira questão da atividade, nós temos assim: a Alessandra joga basquete pelo time da escola e em certo jogo arremessou 15 bolas à cesta. Qual foi a taxa de aproveitamento de Alessandra, sabendo que foram convertidos 6 desses arremessos? Então, aqui vejam só, gente. Ó, ela arremessou 15 bolas e acertou 6. O que a gente quer saber é a taxa de aproveitamento, ou seja, a taxa, o percentual de acertos que a Alessandra teve. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui a gente tem um total de 15 bolas arremessadas e os acertos foram 6. Portanto, a fração fica 6 quinzeavos. Para transformar isso em porcentagem, taxa percentual, basta dividir o 6 pelo 15, que vai dar 0,4. E depois multiplica por 100, dando uma taxa igual a 40%. E você ainda pode fazer utilizando uma regra de 3 também. Você pode colocar as 15 bolas arremessadas, que vai corresponder a 100%, e as 6, que são os acertos, que vai corresponder a x. Multiplicar meios por extremos, que vocês vão chegar ao mesmo resultado também, 40%, encontrando o valor de x, que corresponde à taxa de acerto. Questão 2. O índice geral de preços do mercado é o índice utilizado para o cálculo do reajuste de aluguéis de imóveis. O aluguel do apartamento em que Roberto mora será reajustado de acordo com esse índice, que no período considerado foi de 11,32%. Sabendo que Roberto ele paga R$ 625 de aluguel, qual deverá ser o novo valor após o reajuste? Ó, gente, quando se fala de reajuste, a gente está falando de aumento. Então, o aluguel que Roberto pagava era de R$ 625. Então, esse valor corresponde a 100%, que era todo o valor do aluguel. Como esse valor vai sofrer um reajuste, né, um aumento de 11,32%, primeiro a gente precisa saber de quanto vai ser esse aumento. Então, calculamos os 11,32%, que vai ficar abaixo do 100%. Ou seja, porcentagem abaixo de porcentagem. E abaixo do valor do aluguel X, que vai ser o valor do aumento. Feito isso, multiplicamos meios por extremos. Aqui nós vamos ter 100x igual 625 vezes 11,32, que vai dar 7.075. Então, x vai ser 7.075 dividido para 100, certo? X vai ser igual a, quando a gente divide um número inteiro assim por 100, é como se a vírgula, ele é inteiro, mas é como se a vírgula estivesse no finalzinho do número. Basta voltar 2 casas com a vírgula, aí a vírgula fica aqui, ó, 70,75. X vai ser igual a isso. X, que é o aumento, R$ 70,75. E o que a gente quer saber é qual será o novo valor do aluguel, ou seja, 625, que era o valor antes, mais 70,75. O novo aluguel vai custar R$ 695,75. Ok? Pronto. Esse é o novo aluguel.
Terceira, em certa oferta de um site de compras coletivas, foram vendidas 450 unidades de determinado produto, que é normalmente vendido por R$ 59,00, com desconto de 60%, sendo permitida a compra de apenas uma unidade por pessoa. Por algum motivo, 8% das pessoas não retiraram o produto no prazo estabelecido, perdendo o direito ao produto, sem a possibilidade de reaver o valor pago. Letra A. Com quantos reais de desconto esse produto estava sendo ofertado? Então, veja, gente, o produto, ele custava R$ 59,00, certo? E aí, ele estava tendo um desconto aqui, ó, R$ 59,00, sendo vendido com desconto de 60%. Então, a gente quer saber quantos reais é o valor desse desconto, né, de 60%. Então, basta calcular 60% de 59. Pode ser feita uma regra de 3 ou pode ser calculado até de uma forma mais simples. Ó. 60% é o mesmo que 60 sobre 100, não é isso? 60% de, ou seja, vezes 59. Fazendo isso aqui, a gente vai estar calculando os 60% de R$ 59,00. Então, vamos multiplicar 60 vezes 59, que dá 3.540, e o 100 vem para cá, ó. Divide por 100. Lembra do que eu falei? Quando é dividido por 100, a vírgula está aqui, volta 2 casas. Então, esse desconto vai ser de R$ 35,40, dividindo 3.540 por 100. O desconto, R$ 35,40. Esse é o valor do desconto. Na letra B, pergunta-se: quantas pessoas deixaram de retirar o produto no estabelecimento? Ó, percebam que ali está dizendo logo no início que foram vendidas 450 unidades desse produto. E só poderia ser vendido um produto por pessoa. Então, isso quer dizer que 450 pessoas compraram esse produto, mas 8% não receberam, né? Deixaram de retirar. Aí eu quero saber quantas pessoas deixaram de retirar o produto. Se eu sei que é 8%, então vamos calcular 8% de 450, que era o total de pessoas que tinham comprado. Esses 8% vai ser os que não retiraram o produto. 8 vezes 450, que dá 3.600 pessoas. Quando dividir por 100, cancela esses zeros, que dá igual a 36 pessoas. 36 pessoas deixaram de retirar o produto. Quarta questão. Guilherme fez a prova de um concurso público, mas não foi aprovado. Veja a seguir o seu desempenho. Temos aqui as matérias Conhecimentos Gerais, Informática, Matemática e Português. Na prova teve essas 4 matérias. Na segunda coluna, nós temos o número de questões de cada disciplina. E na terceira coluna, o número de acertos. Quantas questões ele acertou de cada uma. A letra A pergunta: quantos por cento das questões da prova ele acertou? Então, veja, gente, primeiro nós vamos ter que saber quantas questões tinha na prova. Então, tem que somar isso aqui tudo, ó. Tem que somar 12 mais 13 mais 15 mais 10. Somando, nós vamos ter o total de questões da prova, que são 50. E agora a gente tem que saber quantas ele acertou. Aí soma todos esses pontos aqui, ó, que ele acertou 30. 30 questões. De 50, ele acertou 30. Então, quantos por cento da prova ele acertou? 50 corresponde a 100%. E as 30 que ele acertou é X, que é o que a gente quer encontrar.
ou ainda poderia ser feita essa questão também em forma de fração. 30 sobre 50, dividia e depois multiplicava por 100. Ó, 50x, multiplicando aqui 50 vezes x, 30 vezes 100, 3.000, x igual a 3.000, dividido para 50. Cancela um zero aqui, né? 30 dividido para 5 dá 6, com o zero que sobrou lá, 60. X é igual a 60%. Então, significa que ele acertou 60% da prova, certo? Agora, na letra B, a pergunta é: em qual matéria Guilherme obteve o melhor desempenho e o pior desempenho? Então, vamos analisar aqui. A gente quer saber primeiro o melhor desempenho, não é isso? Se a gente observar aqui, ó, conhecimentos gerais, número de questões eram 12 de conhecimentos gerais, ele acertou 8. Informática eram 13, ele acertou 7. Matemática eram 15 questões, ele acertou 9. Português eram 10, ele acertou 6. Para saber qual matéria ele teve o melhor desempenho, dá para a gente ficar um pouco em dúvida aqui entre vendo o número de questões certas e a quantidade de questões, entre conhecimentos gerais e português. Para a gente tirar essa dúvida, nós calculamos as porcentagens que esses acertos representam em cada disciplina. Em conhecimentos gerais, por exemplo, em conhecimentos gerais, os 8 acertos no meio dos 12 vai representar quantos por cento de acerto, né? Então, divide 8 por 12, que vai dar 0,66 aproximadamente, multiplica por 100 para ter o percentual, vai dar um percentual de 66,6%, certo? Esse é o percentual de acerto na prova de conhecimentos gerais, 66,6%. Na prova de português, ele acertou 6 de 10. Então, vamos ver aqui, ó. Português, ele acertou 6 de quantas? De 10. Divide 6 de 10. Divide 6 por 10, 0,6. Multiplica por 100, dá 60%. Então, significa que ele se saiu melhor aqui em conhecimentos gerais, né? Acertou um percentual maior, 66%, certo? Então, ele teve um melhor desempenho em conhecimentos gerais. A segunda pergunta é: e o pior desempenho? Sobrou ali informática e matemática. Então, o percentual de acerto menor, né, a porcentagem menor que a gente encontrar, é o percentual que ele teve, né, maior erro. Se ele teve menos acerto, ele vai ter mais erros naquela. Então, aqui o melhor desempenho foi em conhecimentos gerais. E nós vamos ver o pior desempenho, comparando matemática e informática. Matemática, 9 de 15. Ele acertou 9 questões de 15. Divide esses 9 por 15, que dá 0,6, vezes 100, que vai dar 60%. Também, né, coincidindo aí com português. Acertou 60% de matemática. Agora vamos ver informática. Informática. Ele acertou 7 de 13. Então, dividindo 7 por 13 dá 0,538 aproximadamente. Multiplicando esse valor por 100, dá aproximadamente 53,8%, ou seja, o percentual mais baixo de acertos. Então, o pior desempenho dele foi em quê? Em informática. O melhor desempenho em conhecimentos gerais e o pior desempenho em informática.
Aí a pergunta da letra C é: em seus estudos, a qual matéria Guilherme deve se dedicar mais para tentar ser aprovado no próximo concurso? Por quê? Claro, ele precisa se dedicar mais naquela que ele se saiu pior, né? Que foi o que a gente acabou de ver, foi o pior desempenho em informática, né? Então, ele precisa se dedicar mais à informática porque ele obteve o pior desempenho. Certo, gente? Essa foi a nossa correção. Até a próxima aula.